Meus amigos, no vídeo de hoje a gente vai elencar aqui algumas situações que eu acredito que estejam faltando para essa nova versão do Bahia, para a gente conseguir alcançar aí novos patamares e subsequentemente conquistar títulos mais importantes, né? Voltar a ser aquele Bahia de antigamente, finalmente, né? Porque afinal de contas hoje temos mais dinheiro, temos aí um treinador de prateleira superior no comando da nossa equipe, porém, o que é que tá faltando para a gente poder chegar até lá, né? Deixa aqui nos comentários, digam o que é que vocês estão achando. Antes da gente começar, peço encarecidamente aí aquele like e se inscreva no nosso canal. Beleza, rapaziada? Sem mais delongas, bora pro que interessa, bora aqui pro vídeo de hoje. Pois é, meus amigos, a gente vê aí que o Bahia finalmente voltou a disputar uma Libertadores, né? Aí a gente tá ali namorando muito fortemente com o G4, G5 do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente deveria sim estar curtindo esse momento, porque afinal de contas já tinha anos que a gente não passava por essa situação, porém a gente não pode deixar aqui de pontuar algumas questões que estão se incomodando o torcedor de maneira geral, né? Então o que é que tá faltando aí, rapaziada, pro Bahia voltar a vencer, voltar a conquistar grandes títulos, né? A gente foi eliminado aí de maneira não precoce, mas a gente saiu aí da Libertadores, ainda na fase de grupos, apesar da gente ter começado ali no que eles chamam de pré-Libertadores. Caímos aí no grupo que foi conhecido por todos como o grupo da morte. Tivemos grandes chances de nos classificar para a próxima fase, mas quando chega na hora da decisão, na hora de colocar aquela cerejinha em cima do bolo ali, ó, o Bahia parece que peida na farofa, acontece alguma coisa aí que o time não consegue performar da maneira que deveria e a gente acaba dando adeus aí a essas competições. Foi assim também na Sul-Americana e foi assim também na Copa do Brasil, né? Então, rapaziada, o que é que tá faltando aí para a gente poder fazer esse algo a mais? Bom, no meu ponto de vista, a gente tem aí na frente do nosso projeto um Rogério Ceni, né, que tá capitaneando esse projeto aí, que é um cara extremamente vencedor na sua carreira como jogador e é um cara extremamente obcecado por vencer. A gente percebe no dia a dia, é o cara que chega mais cedo no treinamento, é o cara que sai mais tarde, né? Todo mundo fala que é um cara que trabalha muito, que é um cara muito estudioso, é um cara que cobra muito o seu elenco, a gente percebe no decorrer da partida, ele gritando com um, com o outro ali. Mas já que ele é um cara muito vencedor, talvez não tenha consigo ali no seu elenco peças com a mesma mentalidade e talvez as pessoas que estejam na direção ainda não tenham essa dimensão do que é que o Bahia precisa para poder passar para os demais, né? Então, eu acho que precisa instaurar urgentemente no Bahia essa política de precisamos vencer. Todo jogo que o Bahia entrar em campo é para vencer. E para isso eu acho que precisa aí, número um, a gente precisa de jogadores mais cascudos e acostumados a vencer. O Bahia precisa urgentemente contratar caras, tipo como o Everton Ribeiro. A gente precisa de mais Everton Ribeiros, né? Não digo que na mesma qualidade e nem no mesmo preço, mas a gente precisa buscar no mercado pessoas, jogadores que tenham essas características, porque na hora de chegar numa decisão, no momento importante, os caras não vão tremer e eles vão entender a importância daquele momento e mais facilmente será assimilar o objetivo daquela situação e quem sabe a gente consiga galgar mais êxitos aí. Porque assim, a gente vê hoje um Bahia muito preocupado em fazer caixa. A gente compra um cara como o Lúcio Rodrigues pelo valor ali de aproximadamente 80 milhões de reais e vende lá por 150 milhões, né? Então o Grupo City ainda está interessado muito nessa política de contratar jovens jogadores para depois fazer caixa com esses jogadores. Porém, muitas vezes são jogadores até muito habilidosos, são jogadores que conseguem se doar em alguns momentos, mas no momento de decisão a gente percebe que esses jogadores ainda falta muita maturidade para esses jogadores chegarem lá, botar a responsabilidade para cima deles e resolver de fato. O próprio Everton Ribeiro falta por diversas vezes
esse momento para esse jogador que já é um cara cascudo, que já é um cara acostumado a títulos. A gente ainda percebe que ele sozinho não consegue resolver a situação. Então a gente precisa se cercar de mais jogadores como esse. É importante, vale ressaltar, que o grupo faça esse tipo de transação, porque nós somos geridos por uma empresa e empresa visa lucratividade. Então eles precisam sim ter jogadores como o Lúcio, jogadores até como o próprio Thiago, né, que foi aí artilheiro da Copa do Nordeste, e aí pode virar um ativo lucrativo para a empresa futuramente, mas a gente precisa também ter jogadores acostumados a vencer, né? Que na hora que um jogador desse jovem olhe para o lado, ele precisa sentir confiança num cara mais experiente, né? Para tentar alcançar um resultado melhor. Talvez seja até o caso aí do William José, né? O Bahia pode até ter visto no William José um cara com esse perfil, mas tem que ser mais assertivo, né? A gente percebe que o William José ainda é um cara que não está bem fisicamente, né? Então chegou no momento que talvez ele já esteja pensando mais na sua aposentadoria do que tentando galgar aí novos patamares, né? Então a gente precisa fazer melhor essa seleção e melhorar essa mescla entre jogadores experientes e jogadores novos para poder vender e ganhar dinheiro lá na frente, né? E a gente percebe também que é um momento diferente do Bahia, né? E a gente vê que tem muito torcedor aí pé da vida e tal. Eu acho que a gente precisa sim aprender a desfrutar desse momento sem deixar de fazer o que eu estou fazendo aqui agora, que é cobrar, né? Bahia hoje tá ali no G4, G5 do Campeonato Brasileiro, né? Fica lá e cá com alguns jogos a menos. Então a gente deveria estar muito mais contente com a situação do que estamos, porém a gente ainda percebe que existem aí algumas situações que são erros infantis por muitas vezes, né? Ou seja, o Grupo City, juntamente com o Bahia, coloca a expectativa do torcedor lá em cima, passando por situações muito difíceis. E aí, quando chega no momento que parece ser mais fácil, mais tranquilo, da gente dar a volta por cima, a gente vai lá e não consegue performar bem. E é isso que causa uma certa frustração por parte aí do nosso torcedor. Então, para fechar o vídeo de hoje, só para sintetizar, eu acho que tá faltando um pouco disso aí. Para mudar a mentalidade do Bahia, é preciso mudar desde a base, né? Então a gente precisa contratar jogadores que tenham aí esse currículo de ser vencedores para poder contaminar todo o elenco. Não adianta só o Rogério Ceni estar dizendo ali, olha, é importante vencer, a gente está aqui para isso. E ele também, principalmente, precisa por muitas vezes demonstrar isso dentro de campo, né? A depender do adversário, a gente percebe que ele sempre tem um pouco de receio de colocar um time um pouco mais ofensivo, ou quando até precisa colocar um time um pouco mais resguardado, ele abre mais, então ele precisa ter melhor esse feeling aí. Ele ainda é um treinador relativamente jovem, com o tempo ele vai pegando essa cancha aí, mas a gente precisa que ele acorde já, porque o Bahia já se encontra em um patamar que dá sim para a gente conseguir conquistar títulos expressivos e voltar a ser o Bahia de antigamente. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acham aí que precisa melhorar no Bahia para a gente alcançar esse novo patamar. Me despeço de vocês por aqui, agradecendo aí a atenção de todos vocês. Sentem o dedo maroto no like e se inscrevam no nosso canal. Tamo junto e misturados, a gente se vê numa próxima. Valeu, fui!